palavra alma tem vários significados. Princípio vital, sopro que anima o corpo. Parte imaterial do ser humano, espírito, pensamento, consciência. Etimologicamente, deriva ao termo em latim ânimo ou anima, que significa o que anima, sendo a vida de cada organismo não sendo eterna e nem separada do corpo, exatamente pelo contrário. Do grego ânimos, que significa ar, sopro, a alma é o princípio vital, a sede do pensamento. E é, em primeiro lugar, o sopro que anima um corpo vivo. Designa o princípio do pensamento e da organização de um modo geral do ser humano. Nesse Blá, a gente vai inverter todos os papéis. E quem vai nos provocar e vai trazer o âmago das nossas almas é o Dedê Fedrizi, que é fotógrafo e diretor de filmes e documentários. Mas antes de começar nosso papo, trouxemos uma dica da Andrea. A Andrea tem 35 anos de mercado na agência Travel Lica Design e ela sabe muita coisa de Brasil e de mundo. Então, fica ligado com um recadinho da Andrea, que tem tudo a ver com o papo que a gente vai ter agora aqui no blog. Oi, gente! A dica de hoje é um destino muito rico em paisagem, cultura e gastronomia. É a África do Sul. Além de Cape Town, que é uma cidade costeira lindíssima, Johannesburg surpreende com um tour pelo bairro do Soweto e pela Casa do Mandela. A gente se aprofunda na história do apartheid, do país e na história do Mandela, que é muito emocionante. Os vinhos sul-africanos são mundialmente conhecidos por sua qualidade. Visitar as vinícolas nas regiões de Stellenbosch e Franschhoek é um ótimo passeio. E é possível também se hospedar nessas vinícolas. E claro, os safaris. Eu estive recentemente lá e visitei 2 reservas, Sabe e Tsualo. Cada uma com suas características, mas as 2 sensacionais, são excelentes opções de hospedagem, gastronomia e tem um time maravilhoso de rangers e trekkers para conduzir o seu safari. Se você tiver interesse por essa ou outras viagens, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer desenhar um roteiro de viagem personalizado e produzir uma viagem inesquecível para você. E não se esqueça do cupom BLADELAS para ganhar um mimo especial na sua viagem. Mas antes de você começar, a gente quer saber o que te inspirou para fazer esse documentário A Voz da Alma. Sobre tirar a alma, em países árabes, quando você fotografa, muita gente não deixa fotografar porque eles acreditam que a foto tira a alma. Eu já ouvi falar isso. verdade. Desgasta a alma. Eu, quando fotografei em países árabes, assim, eu usava uma teleobjetiva gigante e eu falava para os modelos, digamos, as coisas que eu queria e eu me escondia bem longe, porque senão não dá. Por isso que em publicidade em país árabe que você vai, eles usam muito desenho em outdoor, desenho da pessoa. Interessante isso, hein? O que te inspirou para o documentário A Voz da Alma e Ninguém Vai Tirar Sua Alma? Promete? Prometo. Então, eu descobri justamente com rede social, quando, sabe aquelas coisas de debates e de ficar trocando ideias sobre assuntos e tudo, eu descobri, mas não antes até, mas eu descobri que a minha voz ela vem pela imagem, porque obviamente eu sou da imagem, né, a vida toda. Então eu canso vou dar uma opinião, eu ponho uma foto minha. Eu vou dar não sei o que, eu ponho uma imagem que comunica aquilo. E aí eu comecei a sacar que a minha alma ela se comunica assim, justamente. Mas como a alma ela é conectada ao corpo e o espírito é conectado ao divino, eu comecei a ouvir muito a minha alma na forma de intuição. Eu tenho uma intuição super... Intuição, por exemplo, eu imagino ela como uma pedra preciosa que você tem aqui, que é toda empoeirada, porque as pessoas não usam. Quanto mais você vai usando, mais limpinha ela vai ficando, mais direta ela vai ficando. E isso para tudo. Então a maneira que eu penso muitas vezes, que eu falo em visualizar uma coisa antes de fazer, eu visualizo, jogo para cá e vejo como eu sinto. Se eu sinto uma angústia, se eu sinto uma insegurança, não é para fazer.
E quanto mais você usa esse processo, visualiza, joga aqui na intuição e vê como sente, mais ela vai ficando limpinha e mais ela vai ficando nítida. Então a voz da minha alma é imagem. Eu queria saber a voz da alma de vocês. A felicidade, basicamente, ela é uma conexão de alma, espírito e matéria. Quando você tem isso tudo alinhado, você se sente feliz. Gente que é muito materialista, por exemplo, não tem esse alinhamento e justamente tem felicidades momentâneas. Vocês são desalmadas? Não, eu não sou. Eu posso começar falando da minha alma, o que eu acho da minha alma. Não sou desalmada de jeito nenhum. Eu acho que acho não, né? A minha percepção da alma é o seguinte: eu acredito em vida pós-morte, né? Quer dizer, eu acho que é uma evolução. A alma, para mim, é o nosso espírito, né? É o que está grudado na nossa matéria, mas ela não está grudada, ela está aqui, ó, né? Assim, no paralelo, digamos assim, e ela faz a nossa matéria ter essa vida e tudo mais. E a gente está em plena evolução desse espírito, dessa alma. Então, a alma, para mim, ela é o tempo todo os nossos aprendizados, ou o que a gente veio fazer nessa vida para aprender, para evoluir, e o que a gente não aprende, essa alma, esse espírito, ele retorna para você ir para uma evolução. Mas isso é porque eu acredito em vida após morte, né? Uma pessoa, por exemplo, que não acredita, vai ver a alma, nem vai falar em espírito de repente, vai ver a alma de uma outra forma, né? Então, para mim, a alma é isso. É a evolução nossa, não da nossa matéria, mas a coisa etérea nossa. Você sabe que a alma, na realidade, ela é essa voz que fica falando com a gente. Vocês nunca se perguntaram que voz que é essa? Ou vozes, né? Às vezes Você não tem é uma vozes? só. Eu sempre Eu tenho várias. Bom, eu não estou preparado para vozes. Essa voz que fica te falando coisas, esse diálogo que você fica, isso é justamente a alma. O espírito é quando o corpo estraga, o corpo para de funcionar, e aí o espírito vai falar com aquele cara lá. Então não tem essa opção de eu acredito em vida após a morte. Tem. Existe a coisa após. Mas... Não, mas tem gente que não acredita, né? Não é tem todo mundo gente que não acredita nisso. não é comprovado. tem gente para tudo, né? Não, tem tudo. Então, eu vou falar, minha visão é essa, então... Agora, veja bem, o nosso espírito, ele tá ligado ao nosso ser superior, que é a nossa energia maior, que tem gente que fala que é Deus, cada um pode falar o que quiser. Você pode estar ligado, inclusive, no universo, se você quiser, nas estrelas, na lua, né? Mas para mim, alma e espírito é uma coisa muito... Próxima. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa ali. São as evoluções nossas. Agora, para um ateu, não existe. Não, o né? ateu não existe. Não existe. O ateu vai estar na ciência e ele não vai, essa parte... Não, existe o ateu até a hora de ele estar quase morrendo. Pode ser. Daí Aí- todos param de ser ateus. Será que todos? Todos. Eu sou A ateu, sou minha alma ateu. é falarina, hein? A sua alma A minha alma é falarina, porque ele falou assim, essa voz que você ouviu, eu falo tanto comigo mesma que eu acho que minha alma é falarina. Mas você nunca se perguntou de onde é que vem essa conversa, essa voz que fala com Isso você? isso é da intuição. A nossa Não. intuição, ela vem aqui, ó. Pelo menos a minha intuição, ela não vai atrasar. Não é através de uma fotografia, de uma imagem. Parece que vem uma coisa assim na minha cabeça. Parece que fala mesmo uma frase, uma coisa que vai acontecer. E eu falo, nossa, tem diversos pontos, né, gente, Tem. dessa voz. Essa voz pode ser a inconsciência, pode Pode. ser o alter ego. Aí a gente tem diversas definições, cada um vai falar aqui de uma coisa. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante foi você falar que a sua alma se comunica através da fotografia. Agora, a pessoa que vai receber aquela fotografia, ela tem que ter você acha que ela tem que ter o mesmo entendimento daquilo que você quer dizer, daquilo que sua alma quer dizer? Porque é difícil, às vezes, as interpretações. Não, né? a coisa da imagem, ela tem, diferentemente, digamos, de uma pintura, um dia se vocês quiserem falar de arte, eu posso desenvolver o assunto bastante, mas diferentemente da pintura e tudo, a fotografia, a pintura, você precisa saber quem fez, qual é a história do cara, se ele é isso e aquilo, se ele perdeu a mãe, se ele não sei o que, para pintar aquela tela branca, e você tem que entender que o branco é o vazio existencial da alma dele. A fotografia é direta. A fotografia você olha e entende aquilo, entendeu? Então não precisa muito ter uma
uma conexão com o receptador Com o outro, né? Que você está fotografando, no caso. da imagem, exatamente. Mas a intuição eu não acho que seja a voz. Pode ter a intuição falando, mas eu acho que a intuição está mais ligada a sentimento. Sabe, o ruim... Sim, me deu tem um isso ruim. também. Sim, Isso me dá você um acorda e ruim. fala, nossa, sei lá, tá meio estranho Não vou hoje. entrar nesse avião porque Isso. me deu um ruim. O dia que eu falei agora, sexta-feira, não vou parar aqui porque tem vidro no chão e a minha intuição tá falando, sai daqui. Isso é intuição. Que podiam ter roubado um carro. Então, mas o que você falou? A minha intuição tá falando, sai daqui. Eu acho que esse sentimento e essa voz, elas estão muito ligadas. muito ligadas. Elas se misturam. É. Entendeu? Porque é o teu pensamento. Então você tem o sentimento e você pensa, mas você não é muito o teu pensamento, é um pensamento que vem ali de algum lugar. Que talvez não seja realmente você, né? A Thalita Seja estava tudo. falando da alma dela, que Fala é... da tua alma. Não, é que eu acho realmente que minha alma é uma falarina, né? Eu acho, na verdade, assim, o que eu entendo como minha alma? Como eu alimento a minha alma? Eu sempre disse, se eu fizer isso aqui, isso daqui alimenta a minha alma. Quando eu faço alguma coisa, principalmente quando eu faço alguma coisa para outra pessoa e aquilo surte um efeito positivo, aquilo me dá uma satisfação. E aí parece que me dá uma felicidade lá dentro da alma, sabe? Tipo assim, é uma coisa que me dá uma satisfação muito grande, porque aquilo, em questão que eu estiver fazendo para qualquer outra pessoa, é para benefício único e exclusivamente daquela pessoa. Mas, se a gente for analisar bem, aquilo dá uma satisfação para mim. Então, eu acho que a minha alma, eu nunca tinha pensado qual era a voz da minha alma, né? Você está me fazendo essa pergunta agora e eu estou aqui viajando dentro de mim. É difícil responder. Tudo ao vivo, enquanto falamos. É difícil Eu responder. tentando viajar dentro de mim e achar a maneira, mas se eu falar sobre isso, a primeira coisa que me vem é quando eu me dou a alguém ou alguma coisa e aquilo vem com um resultado positivo ou esperado, aquilo me dá uma satisfação e me dá uma alegria. Isso seria uma voz da alma? A sua alma é doadora. Então pode ser que minha alma seja doadora. Existe alma doadora. Agora, Não, eu tô tentando nomear um assunto que é totalmente subjetivo. Então, na minha opinião, isso aí é quando você acha o caminho. é o propósito, eu também acho. Sabe o bom? Por isso que eu te falo da intuição ser de sentimento, não de palavra. O bom que vem quando você faz alguma coisa boa, ou quando... eu nunca esqueço como eu comecei a fotografar na vida. Eu estudava lá em Porto Alegre, era moleque, tudo, e eu pegava ondas, surfava. E aí eu roubava uma câmera do meu pai e levava para a praia e comecei a fazer fotinho de natureza, passarinho, pôr do sol. E aí eu levava para a escola as fotinhos pequenas e todo mundo fala, nossa, que lindo, não sei o quê. E eu lembro daquele feedback de todo mundo achar lindo, o bom que me dava. E aquele bom eu fui fazendo mais, porque me dava bom. E fui fazendo mais e virou minha profissão e virou minha vida Você praticamente. descobriu o caminho da sua alma. Esse bom aí que você tem quando faz alguma coisa legal assim, esse deveria ser o teu caminho natural. Se tu seguir esse tipo de coisa, tu vai encontrar talvez uma vida em plenitude, ou vida mais feliz, porque você está simplesmente seguindo a tua coisa natural. Meu caminho natural é esse. E eu segui a vida inteira. Por isso que eu sou uma pessoa que não preciso de sabáticos, eu não preciso de... porque o meu nível de estresse comparado às pessoas é quase nenhum. Eu tenho Que o muito Dedê é pouco calmo estresse. mesmo, ele é tranquilo, viu? É verdade, total. Você aprende a lidar com as coisas da vida de uma forma ok, legal. Você acha E- que isso é que você entendeu qual é a tua missão? Ela talvez não Não. tenha entendido ainda. Pô, eu gosto tal, mas talvez Não, eu acho que muitas vezes a minha missão é essa. Tanto que eu faço, e eu acho, e faço até porque isso me dá esse prazer, né, essa sensação muito boa. Eu sei que uma parte da minha missão é essa. Mas eu entendo que deva ter muitas outras, né? Eu acho que a gente não deve ter uma missão só. Isso é a né? sua alma te dando toque, ó, é por aqui. Você fez tal coisa e te deu um super bom, presta atenção. Porque tu vai fazer um monte de outras coisas que não te dão essa sensação, que tu se sente esquisito, tá? Liga o piloto automático, tô fazendo trabalho, não sei o quê.
Mas quando você acerta uma coisa que te dá aquele bom, pode ser fazer um podcast, pode ser... Nossa, tem muita gente que se descobre na frente de uma câmera e nem sabia. Começa a falar para uma câmera e fala, nossa, que bom que me deu. Tem palestrante que não sabia que ia ser palestrante, que fala a primeira vez em público e aquele feedback é tão bom, que te dá aquele bom, que o cara, pô, quero mais. Então, mas como é que ele chega até lá, né? Porque um palestrante, ele não é um palestrante, mas de repente ele nunca vai palestrar porque ele acha que ele não é bom. Aí você tem que escutar a tua intuição, é isso? Sim, mas os caminhos para te levar para a primeira vez são tortuosos. Então, porque até você Às descobrir vezes, lá, né? Porque Às vezes você tem... tropeça e cai lá. Às vezes alguém te convidou e não quer falar aqui na classe da minha filha. É verdade, começa assim. E aí você vai lá falar na classe da filha e vê um monte de adolescente falando, nossa, e te fazendo perguntas. Já aconteceu comigo isso. E aí te dá um bom. E aí eu acho que é importante prestar atenção nesse bom. Esse que é o caminho. Sua vez. Eu já te disse que a minha alma é noturna. A tua alma é noturna? Total, a minha alma é noturna. Na verdade, cada um Você eu vai ficar também nunca vagando, pensei né? sobre isso, né? E aí eu descobri, não sei, eu só sei que eu sinto muito mais a minha alma à noite. Eu acho que é quando o mundo para, quando, né, aquela vida que você tem que cumprir acaba, e aí sim eu consigo ouvir a minha alma. É por isso que eu sou tão ligada à noite, porque eu ouço. Posso né, fazer de um fato, as coisas. parênteses que você está falando? Talvez seja uma coisa pessoal, eu vou abrir aqui alguma coisa você falou agora, é uma percepção minha. Será que você escuta à noite, porque durante o dia o que você faz não é prazeroso? Talvez não esteja na tua missão, como o Dedê falou? Não, eu acho que, como ele disse, ele é muito leve, o Dedê, né? Ele não tem um nível de estresse, né? Porque ele sabe não ter um nível de estresse. Então, acho que a gente vai aprendendo também, né? Mas como do meu dia é mais pesado, eu sou muito comprometida, eu sou muito chatinha, né? Então, eu acho que isso faz com que você não consiga se despertar para o que ele está dizendo, para ouvir o seu bom. Então, tô num treinamento, mas eu ouço o meu bom quando as minhas obrigações acabam. Mas é porque aí você tem o tempo de ouvir o seu bom, Exato, senão você porque daí eu tá tô olhando ouvindo para de outras fato, eu não tô coisas. distraída com o dia, com o mundo, com as pessoas, né? Mas é por isso que o silêncio é importante. Exato. Eu falo Porque- noturna porque é quando eu tenho silêncio. Pronto. Porque a gente está cercado de ruído por todos os lados. Ruídos de todos os níveis. De imagem, de gente, de encheção, de tudo. Eu acho que é importantíssimo a pessoa ficar em silêncio às vezes. Isso é um exercício que é facílimo de fazer, se chegar no fim do dia, deitar no chão da casa e ficar assim, ó. Não é Botar- fácil, sabia? Aí você se conecta consegue ouvir alguma coisa, entendeu? Mas Sabe não é que- fácil, viu? Eu falo sempre isso pra Natália. Pra mim Nossa, é- mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito, apesar de falar muito, de estar sempre me movimentando em lugar movimentado, eu gosto muito do silêncio. Eu também. Então, muitas vezes eu viajo muito, e viajo muito de carro, e muitas vezes eu vou a viagem inteira sem nenhum barulho. Sem O único rádio, barulho sem que eu nada. vou... É por isso que eu falo que minha alma é falarina, porque eu vou 300 quilômetros falando eu comigo Eu mesma. gosto de carro sem som também. Às vezes eu ando de carro, viajo, coisas sem som. Porque tem tanto assunto É isso. que... Eu tenho muita Eu tenho conversa assuntos comigo. bons eu tenho pastas de assuntos. E no carro, por incrível que pareça, no carro é um lugar que você vai passando por paisagens e você observa aquilo e de repente aquilo, né, aquela paisagem específica, ela entra num contexto ali de você conversar com você mesmo, tipo quando você está andando na estrada e você vê aquela casinha no alto do morro sozinha, única e exclusivamente, você fala: será que eu moraria ali? Como será que seria a minha vida se fosse aquilo que eu tivesse, a única coisa que eu tivesse disponível da minha vida fosse aquela casinha lá no morro? E daí vira uma história, porque aí você começa a pensar e se fala: poxa, mas a minha vida é assim, eu faço isso. E aí eu acho que você vai viajando, é uma viagem que eu faço dentro de mim mesma. A cada viagem que eu termino, é uma quantidade de informação que eu tenho sobre mim
que é um negócio incrível. Por isso que eu estou dizendo Faz que ela é sentido. falaria. Mas a gente é cheio de memórias, a gente é um HD, basicamente, que vai entupindo de coisas. E quantas vezes você deve ter sentido o cheiro de alguma coisa que te lembra a infância? Eu, para mim, cheiro de porão lembra a casa do meu avô. Sabe aquele cheiro meio mofado de porão? Porque na casa do meu avô tinha um porão que era misterioso. Mas Então, então, quero fazer uma cheiros, pergunta. imagens, tudo te levam para memórias. E aí a alma tá por ali, assim. São memórias Mas afetivas, então eu né? quero Que fazer você uma tá pergunta falando. para todos nós. Então, talvez a alma ela vá se formando com o tempo. Que você falou, um cheiro me lembra, me leva para tal lugar. A alma vai se formando. Como é que vocês enxergam a alma? Na minha opinião, não. Eu como acho que vocês você enxergam alimenta a a alma? alma. Acho que vai alimentando a partir Então, do que você vai com vivendo. referências. Com É. referências. Você vai construindo Com uma referências, alma. com experiências. Eu acho que como a alma está ligada ao corpo, a sensação, o racional, a pensamento também, eu acho que a alma vai amadurecendo à medida que o corpo amadurece. Porque, obviamente, que uma criança não vai ter insights de alma como um adulto. Sim. A alma amadurece junto com o corpo, o entendimento da coisa. Entendeu? Eu queria colocar uma coisa aqui sobre essa parte da alma, que se mistura com o espírito e tal. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto do silêncio. Eu fico muito em silêncio, porque na minha casa eu fico muito sozinha, né? Então eu fico bastante em silêncio. Mas a maior conexão para mim da minha alma, onde eu faço assim realmente, que eu tenho as maiores reflexões e um mergulho para dentro de mim, é na hora que eu faço a minha conexão, porque eu tenho essa parte da espiritualidade. A parte da espiritualidade para mim, ela é muito forte. Então, quando eu tô ali conectado com a minha espiritualidade, e cada um se conecta da forma que acha, né, que tem que se conectar e tal, ali eu tô alimentando 100% da minha alma. É onde eu me sinto mais completa na minha alma. Parece que eu sinto a minha alma. Parece que tem um negócio aqui, assim, sabe? Um canal, uma luz que, sabe? Ali é impressionante. E ali eu tenho muitos insights. Mas Porque vocês... eu escuto... Isso que ela tá falando é legal, de como a gente sente a nossa alma, né? Então você sente assim, eu Muito. sinto a minha alma quando eu me sinto inteira na natureza. Quando eu dou um mergulho no mar, aí eu sinto a minha alma. Quando eu tô no meio envolvida no universo que é nosso, a gente é a natureza. Sim. A sua Aí eu me alma sinto se completa. manifesta mais na natureza, Muito você acha? mais, muito mais. Eu acho até que esses dias, eu acho que até gravei um vídeo para vocês, que eu falo que um lugar onde eu me conecto demais É o mar. é o mar. Eu falo que essa é quase que minha segunda casa, é o mar. Eu tenho uma necessidade do mar. De parar e contemplar, e ver, e olhar. E, de novo, é a hora que, assim, que eu viajo comigo mesma. E aquele cenário, ele é uma coisa que me deixa muito tranquila para eu ouvir só o barulho da minha cabeça, sabe? Naquele cenário. É diferente se eu estiver pensativa e analisando, como eu falei, por exemplo, numa estrada, que, sabe, que você vai pensando, mas o mar é uma coisa que é mais forte para mim, assim, de eu parar e eu ficar horas olhando para aquele mar parado. É um negócio que, assim, é só Porque ele é de infinito, né? contemplar. O mar, além de tudo, é infinito. Você olha aquela, né? Agora, realmente- como cada um expressa a alma, ele expressa a alma pela imagem. Você expressa a alma Me doando. doando. Como você expressa a sua alma? De algumas maneiras, não é uma só, não. Eu acho que o servir, para mim, é muito forte, né? Eu acho que eu ajudo as pessoas, eu tenho feedbacks em conversas com amigas e tal. Eu dou esse tempo, eu dou, não é dou, eu dou, né? Com dois ossos. Isso, esse tempo para as pessoas, né? Eu acho que eu tenho talvez um dom, alguma coisa que eu já vim, que as pessoas, elas acreditam, eu tenho um peso para as pessoas na hora de uma palavra, né? Acho que as pessoas, eu tenho um acolhimento automático, eu não sei. É uma doação Mas você mesmo. identifica esse bom, o bom que eu falo é a alma te dizendo, é por aqui. Totalmente. Mas você trabalha com isso de uma certa forma, Também né? trabalho, Eu ia falar isso. Já o seu trabalho em Já si, é isso. Já é isso, Já é. né? Mas assim,
O trabalho é uma coisa, mas o meu dia a dia, como é que, né? Porque o trabalho você opta por aquilo, mas como é que no meu dia a dia? Será que tá. É completamente. Eu tenho muitas pessoas que eu. Inclusive da minha família, não é só amigos, a minha família. Eu percebo que eu sou uma peça ali que dá uma equilibrada no sentido de ajudar mesmo com a palavra. Enfim. Então, você já percebeu que os prazeres que duram são aqueles sobre como você se sentiu e como você faz as pessoas se sentirem? Não tem nada a ver com outras coisas como presentes, festas, etc. Tem tudo a ver com sentimento. E aí a gente se criou um mundo cheio de ruído, lotado de ruído, que ninguém ouve mais nada, porque a gente fica vendo e ouvindo e falando, e ninguém percebe nem essa voz da intuição, alma, e nem tem tempo de prestar atenção nas coisas de sentimento. Quando você ajuda uma pessoa, eu estava falando ali antes, eu, por exemplo, identifiquei uma vez um moleque que trabalhava num lugar lá, eu vi que ele tinha muito mais potencial do que aquilo. Eu joguei ele num determinado caminho, fiquei anos sem falar com ele, quando fui ver ele trabalhava na agência África, já estava casado, viajando o mundo. Eu falei, nossa, isso é um bom que dura. Sim. Não tem nada a ver com material. Como é que vocês alimentam a alma de vocês? A minha é com a minha espiritualidade, com certeza. Eu me recarrego de verdade com a minha espiritualidade. Eu alimento muito ela. Eu acho que eu acho que uma das coisas que me alimenta a alma é a movimentação do corpo. Por exemplo, eu fazer um esporte, seja ele qual for, mas o fato de eu estar movimentando o corpo, aquilo me dá uma sensação que eu acho que como se eu desse um presentinho para minha alma, porque realmente me dá uma sensação muito boa. Além da espiritualidade, que eu gosto muito, me conecto também, não tanto quanto a Natália, mas sou bem ligada nisso daí, que também é uma coisa que me alimenta, me acalma, me tranquiliza. Eu acho que eu alimento a minha alma fazendo coisas que me tranquilizam e não que me deixem ansiosa. Coisas que acalentam o meu coração. Te acolhem. E através do esporte o esporte é uma delas. Você vê que tudo que você está falando tem a ver com se tranquilizar e se acalmar, né? Que eu acho que é a tendência, é a coisa natural do ser humano é ser calmo. A gente que criou um sistema zoado de tanta coisa e tanta obrigação e tanta função que não dá tempo nem de ficar calmo. Então, quando você fica calmo, você fala, nossa... Te dá um nervoso. Né? Eu estou Tô calmo. perdendo alguma coisa. Tá inútil. Não tenho call nenhum no computador, não tem nada para fazer agora. Estranho. Você sabe o que é interessante que você falou, né? Se você pegar, por exemplo, The Chosen, a série The Chosen, que é toda a história de Jesus Cristo, né? Com os apóstolos. Se você pegar, eles estão retratando muito bem lá no The Chosen. E se você pegar como era a vida dessas pessoas na época de Jesus Cristo, por exemplo... Eles faziam muito nada. Gente, nada. Era uma vida... Nada. Não tinha nada. Sentava ali e ficava assim. É verdade. É verdade. Mas fazer nada também alimenta a alma, sabia? Também, lógico. Eu sei. Mas você tem que precisa. aguentar você com você mesma. Esse é o ponto também. Mas o que eu tô querendo dizer é um paralelo. Por exemplo, ele falou assim, a gente é uma obrigação estar sempre fazendo. E de repente, se você volta para a época de Jesus Cristo, você fala, nossa, os caras não faziam nada. Sentava ali na frente da casa e ficava olhando o pássaro, assim. Eu tenho umas passagens lá que ele começa, obviamente, a chamar pessoas, né? As pessoas, os seguidores lá, né, dele. As pessoas montavam as barracas e ficavam lá esperando ele fazer como é que fala, gente? A oratória dele, assim, falar. Elas não ficavam no celular, nada. Não, eles ficavam na barraca esperando. Você acha que essa vida tecnológica, essa quantidade de informação que a gente tem hoje, você acha que atrapalha a nossa comunicação e a nossa alimentação da alma? Eu acho que um futuro próximo, daqui uns 10 anos,
os cérebros vão estar que nem um pudim. Porque você imagina o nível de alienação É verdade. de gentes em geral e de moleques em geral. Você deve ter visto já vídeos que algum repórter pergunta qual é a capital do Brasil? O cara fala Londres. Aí, qual é não sei o quê? Não sabem nada de nada. Estou generalizando. Óbvio que tem moleques super brilhantes e tudo. Mas você imaginou com inteligência artificial? Você não piora precisa muito. mais nem ler. Você vai pedir Então. aqui. Pega o celular e fala, me dá tal coisa, me dá um texto, não sei o quê. Isso já acontece, né? Vem tudo Você pronto. sabe que isso daí é uma Imagina coisa... o cérebro como não vai atrofiar de Isso é geração uma coisa mais nova. que me preocupa, porque a gente fala, né, hoje em dia, antigamente a gente dirigia e você tinha, como disse um Uber de 20 anos, outro dia ele falou assim, antigamente me falaram que as pessoas usavam livros, Guias guia, de trânsito. o guia era de rua, que era de quase rua. um war, né? Você, da Pra mim página era um tal, a letra É. tal, com o número tal, você vira, que aí lá você chega... Aí não sei tem um onde. mapa lá. Só que a nossa cabeça raciocinava. Hoje, você aperta lá e você escreve o endereço no negócio e aí todo mundo calcula e vai dizer para você que horas que você tem que sair, se você vai pegar o trânsito, se você não vai. Telefone. Antigamente a gente tinha tudo de cabeça, hoje é tudo Mas a marcado. tendência é a atrofia da cabeça. Mas será que a gente não consegue trabalhar para pensar para pensar, mas pensar diferente? Porque, por exemplo, mandarim, falar mandarim. Pra gente é uma coisa totalmente... Para mim é como se você tivesse que decorar aqueles desenhos, né? Que para mim aquilo é desenho, não é letra. Mas para eles têm uma linha de raciocínio. Só que eles trabalham um lado do cérebro que talvez a gente não trabalhe, porque é diferente. Quando eu coloquei meu filho para estudar numa escola de origem chinesa, não é que eu queria que ele saísse de lá, falando chinês, mandarim, fluentemente. Eu queria que ele trabalhasse o cérebro para isso. E eu acho que tem mesmo você cria uma linha de raciocínio, uma maneira de raciocinar diferente. Mas infelizmente eu acho que só pessoas ligadas nisso vão conseguir ter uma cabeça boa. Quem anda no piloto automático, a galera dos bloquinhos de carnaval, essa galera que vai no automático e acha tudo uma festa e fica bêbado e cai na rua e já não sabe mais de nada, essa galera vai piorar muito. A geração nova que não for ligada em aprender, não tiver uma boa orientação de, você tem que aprender. Com inteligência artificial não vai saber nada, porque ela vai fazer tudo para todo mundo. E aí você vai ficar que nem antigamente. De repente é a volta ao antigamente, que faziam vezes, nada. Você Na época alguém faz por você. É diferente, né? Na época do Jesus, sentava na casa e olhava o passarinho, acho que vai ser assim também. Mas se a gente vai para o interior de São Paulo, lá na mais Conchichina, a gente vê as pessoas fazendo nada, né? Não precisa ser na Conchichina, aqui do lado mesmo, Lençóis tem muita gente que Paulista. faz, do lado de Lençóis Paulista tem uma cidade que chama Borebi. Borebi. Acho que tem 3, 4 mil habitantes. E quando você passa lá, tá todo mundo sentadinho, né, final da tarde ainda, todo mundo com a sua cadeirinha sentadinho na calçada, dando conta do que acontece com os 4 mil habitantes. Mas também, aí, pelo amor de Deus, eu quero só uma fofoca. Aí não dá, né? Não, mas é que é muito louco que isso daí é um hábito do interior. De É sentar um na hábito calçada e fazer mesmo. nada. Agora você vê, Mas a você gente tá sabe- falando do automático, eu saio de casa, eu ponho o Waze. Eu também. Mesmo eles se eu sabem. sei Eu vim aqui sem o Waze. Mas é isso que eu queria Mesmo falar. se eu sei o caminho, eu ponho o Waze. Mas eu Pra acho ver que- radar, pra ver... Mas Enfim. eu acho que tudo bem, porque eu sempre tive dificuldade com o guia. E, aliás, eu nunca trabalhei na área comercial antes na vida, porque não existia o Waze. Quando o Waze veio, eu falei, pronto, chegou minha hora. É verdade. Então, assim, eu concordo que a gente para de raciocinar, mas a gente pode... Eu não quero raciocinar para o caminho, eu nunca fui boa, eu tenho burrice geográfica. Mas eu posso me forçar a raciocinar para outras Ler coisas. um livro, enfim. Exato. isso Deixa que a tecnologia a fazer meu um curso. favor. Então, mas por né? isso que eu perguntei se de repente a gente não consegue, a gente não está treinando o cérebro para trabalhar numa outra vertente. E deixar de gastar o teu HD para ficar decorando o número de telefone, que era o que a gente fazia antes. Pois é, outra coisa, a gente não decora mais. Mas teoricamente, sim, mas teoricamente também não. Porque quem é que está treinando, quem é que está pensando nisso? A palavra que eu nunca sei traduzir direito, que é awareness,
Ah, Alerta, né? Quem está alerta para É, isso? a pessoa alerta para as coisas, ela percebe o que acontece com ela, percebe o que acontece na saúde dela, na alma dela, ah, e tenta crescer e consertar coisas que estão meio desalinhadas e tudo. Quem que faz isso? 3 pessoas. Mas Entendeu? então, A maioria vai no piloto automático, a maioria vai vivendo a vida na cidade do interior que você falou. Cidade do interior é calmo, mas quem é que vai ficar pensando em evolução espiritual no interior? Tem, mas deve ter meia dúzia. As pessoas, na realidade, elas vão levando. E o levando é que é o problema. E o levando vai se atrofiando. Mas tem muita gente, você pegar mundialmente, as pessoas são muito mais ligadas em religiões, né? Eu sou uma pessoa espiritualizada, eu não tenho uma religião, mas, por exemplo, o Brasil chegou a ser o país mais católico do mundo, né? Então, as pessoas têm, eu acho que quem tá ligado numa religião, também ele se desliga em algum momento dessa parte tecnológica e vai para a parte espiritual, vai para a parte mais calma, mais centrado, entendeu? Então, não sei se é bem assim, não é, se a gente generalizar, mas acho que tem uma boa parte do planeta Terra que em algum momento sai dessa tecnologia e vai pelo menos alimentar a alma através de uma religião, enfim, né? Seja lá qualquer religião. agora eu queria tocar num ponto importante. A gente está falando aqui, eu estou pensando a história do interior, de você parar, né? Talvez a gente não, hoje em dia a gente não observe mais. Talvez a alma esteja muito relacionada com a observação, tanto do mundo exterior quanto do mundo interior, né? Então essa coisa de você ficar sem fazer nada, ela só diz respeito a observar, sentar num cinema e ficar vendo as pessoas passarem, né? E ficar observando as pessoas. Isso é uma forma de você estar awareness, presente, né? E também para o mundo interno. Então, a palavra observação, para mim, está muito ligado à alma, nos dois sentidos. A observação é importantíssima, mas a conclusão do que você observou é que Mas aí a gente é o vem caminho com da coisa. julgamento, né? Eu adoro ficar sentado no aeroporto Eu também, vendo pessoas, porque ali tem vários tipos, né? E aí tem a pessoa que está viajando para trabalhar, tem a pessoa que está viajando para turismo, tem a que está indo encontrar um grande amor. E é muito doido você ver o comportamento das pessoas, né? Ali. Mas não sei se sempre você chega em alguma conclusão. Eu acho que mais de... Não, é tipo você ler 500 mil jornais por dia, você vai estar informado, mas se tu não souber o que fazer com a informação, não adianta nada. Você vai repetir feito papagaio. Então, observar, eu sou observador total, assim, observo tudo o que acontece. Tem coisa que me chama atenção que para os outros eu acho que não. Um detalhe, uma coisinha, um colar, sabe? Qualquer coisa me chamou atenção. Mas se tu não souber o que fazer com a informação, não adianta nada. Você está só brincando de observar. Na verdade, você está olhando, você está observando, mas você só está olhando. Você não está observando, Exatamente. você está olhando só. É. Alguém já teve alguém já achou que estava vendo a alma de alguém? Alguém já sentiu? Isso é profundo. Eu já vi em pessoas que é justamente quando elas chegam naquela... Eu não gosto dessa palavra plenitude, porque está conectado a ano sabático. Sabe aquela coisa, aquela palavra irritante? Tá bom, plenitude é quando você vê uma pessoa na sua plenitude fazendo alguma coisa, que você vê que ela tá total ali, o olho tá brilhando, ela tá... Tá em estado de flow. Flow. Estado de Exatamente. flow, você percebe que a pessoa tá ali alimentando Aí a alma você dela. enxerga a alma da E pessoa. quando a pessoa, Flow é eu pesado, arrisco é a dizer que flow não acontece em quem está fora do caminho. Não, com certeza, não acontece. Só quem encontrou o seu caminho natural, que é esse bom aí que a gente falou, Senão você não entra em estado de você entrou nessa linha do bom e você seguiu o que a tua alma está te dizendo para fazer na vida, você vai encontrar flows no caminho. É aquela coisa que você sai de uma reunião, digamos, que o cara te jogou um projeto na mão que, você nasceu para fazer aquilo. Você sai flutuando. Eu já tive flows a valer, assim, muitos. Você sai flutuando da reunião, porque, nossa, não é nem pelo dinheiro, por nada.
Pela satisfação. Eu acho que de essa concluir sensação aquilo a que gente você... teve. Aquele Aqui. projeto que você tem certeza que você nasceu para fazer aquilo. Sim. E aí tu enxerga pessoas que estão no flow, você consegue enxergar que elas alinharam corpo, espírito, alma, tá alinhado, ela tá no, sabe? Agora, essa questão de plenitude, eu vou trazer uma coisa do yoga agora, que eu preciso trazer, senão eu não vou me aguentar. No yoga, a gente fala do nirvana. O nirvana é Uma quando banda, né, que tinha Não, Dedê. O nirvana é quando você chega na tal da plenitude. É o Mas aí flow, você é o morre, flow. mas aí é a morte. E mesmo na psicanálise, né? Quando a gente chega num estado de plenitude total, a gente atingiu tudo, a gente morreu, porque a gente não tem mais pulsão. Não, mas veja, o flow é um momento. Flow é outra coisa. Não, o flow é um projeto, por exemplo, né? Estado de flow ali, você vai ter um começo, meio e fim, que você não vai ficar eternamente em estado de flow. Exato. Até porque você vai se encher o saco Exatamente, exatamente. Tudo cansa. do flow. O flow é virar precisa uma ter coisa- energia para tanto Precisa ter flow, energia assim. pro flow. Precisa ter paciência pro flow. Mas aí o estado de nirvana deve ser uma outra coisa, Mas né? você sabe que É. todo mundo que morreu e voltou, tem gente assim, que morre e depois Sim. meio que ficou em coma não sei quanto tempo, teve um acidente Já ouvi e relatos. saiu do corpo e viu as pessoas cuidando do corpo no acidente, depois acorda no hospital. Tem um monte de depoimentos desse tipo. Não, tem documentários É, disso. todos, sem exceção, falam que quando você sai do corpo, é nirvana total, é paz infinita, é incrível e não querem nem voltar mais. Sabe o que eu escuto também? Que as pessoas se sentem leve. Sim. Porque a matéria pesa, né? Você tá com tudo aquilo ali. Quando o espírito sai, é uma leveza. Se liberta. Parece que. Não, é libertação Se mesmo. liberta das E dores, fica que leve. vem tudo no corpo. Não, Fica você leve. sempre fala isso. É, As então, dores vêm no corpo. na minha opinião, o corpo é um veículo. A gente ganhou, a gente é alma, espírito que veio, ganhou um corpo com uma alma. E o corpo, a função dele, vai ter gente vendo podcast falando que eu sou um imbecil, mas Tudo bem, já que a tô gente dando tá... a minha opinião. Lógico. Na minha opinião, o corpo é o nosso material para aprendizado, entendeu? Por isso que todo mundo que morre e volta, depois fala que quando se livrou do corpo, é uma paz infinita, uma libertação infinita, uma felicidade infinita. Porque todas as dores, as coisas físicas, as felicidades, angústias, tudo são através do corpo. Então a gente ganhou um corpo para poder ter aprendizado, poder desenvolver o nosso espírito. Para evoluir o Evoluir. espírito. É. Que aí Porque- depois você reencarna. Porque se tu vai ficar lá com a galera do bem bom, da felicidade, tudo incrível, paz, incrível, você não aprende nada, tá lindo. Não tem emoção, né? Tá Não. dando tudo certo. Então aí o cara que comanda lá pegou e falou assim, vai, pega, joga esse cara dentro desse corpo aqui para ele ver o que é bom. E aí você tem que passar pela vida se machucando, caindo, tomando porrada de tudo quanto é lado, entrando nesse monte de jogo profissional, de fazendo coisa que não quer para ganhar dinheiro, para pagar a conta, aí arruma um romance, aí toma um pé na bunda de alguém. Mas é tudo, esse monte de emoções vem através do corpo. Quando cortar o corpo, por isso que eu não tenho medo de morrer. Quando sair do corpo, é felicidade, plenitude. é felicidade sem fim. É o nirvana. Eu ainda quero ficar cheia de problema aqui mesmo. Eu não respondi a voz da minha alma. Não, diga. Não, você foi Você bloqueada. fugiu. Não, é que eu tô ouvindo tudo isso eu tô me ouvindo, porque eu também não sabia qual era a voz da minha alma, mas eu acho que eu sei agora. Você tem alma, né? Será? Eu sou desalmada. É isso que queremos saber. Será? Os nossos ouvintes. Isso. A minha alma também se manifesta em movimento. Mas acho que o que alimenta a minha alma, eu descobri agora por uma coisa que aconteceu ontem, é proporcionar alegria. Né? Então, é com alegria, Ontem era aniversário, é hoje o aniversário do meu filho, mas ontem não sei o que me deu. Eu falei, eu vou encher balões coloridos. Dane-se, ele tem 17 anos. E aquela coisa da cor e a carinha dele quando ele viu e achou meio ridículo, mas se matou de rir, para mim é legal, porque proporcionar alegria para quem eu amo me traz esse bom. Então eu acho que a minha alma se manifesta com alegria. Com alegria, eu acho que é isso. Que quando eu estava falando do se doar, né, do servir,
Normalmente aquilo você recebe um feedback feliz, né? Um feedback positivo. E aí aquilo alimenta. Então eu acho que está intrínseco no servir também, né? Porque Sim. você gera uma alegria. Mas para cada um é diferente, né? Tem gente que se encontra em servir, tem gente que vai fazer trabalho social a vida inteira Sim. porque aquilo é o caminho. Tem gente que faz imagem, tem gente que faz outra coisa. Mas eu acho que o importante até para quem tem filho que vai entrar na faculdade, por exemplo, é ensinar ele a ouvir isso. O bom é o caminho. O sentir o bom é o caminho. Antes de entrar numa furada. A minha irmã, por exemplo, ela é médica, mas ela queria ser cantora de ópera. E aí ela nunca ouviu isso, porque ela era a irmã mais velha, e nas antigas tem que dar exemplo para os mais novos e tem que ser direitinho. E aí ela foi estudar ópera depois de ser médica, mas ela é médica. Conheço vários médicos que deixaram Medicina. não, que são médicos, mas que o grande amor, a grande paixão é a vida artística, como tocar, principalmente música. Mas também teve que ser como uma coisa secundária. A prioridade é a medicina e aí isso virou uma coisa secundária. Que é o mas- que alimenta a alma dele. Mas quantas pessoas você conhece que fizeram isso também, de ter uma profissão regular ou trabalhar com o mercado financeiro e de repente o cara resolveu escalar montanhas e largar tudo? É justamente essa a parada. Não ouviu a alma falando antes, quando ouviu, teve coragem de chutar a mesa e fazer, né? Ainda bem que escutou, porque tem gente que passa uma vida toda. Tem, E não mas, ouve. escuta. Tem gente que não Aí ouve vai, nem você não sente isso. mas é a grande maioria, né? Não É, ouve. isso exatamente. Aí as pessoas se juntam, se grudam nessa segurança do jogo social, né? Porque é tudo jogo, trabalho é tudo jogo. A gente fica brincando de jogar, de ir na festinha, de trabalhar, fazer coisinha, ganhar dinheiro. É um jogo social que inventaram, mas na realidade a tua essência não é exatamente para aquilo. Então é muito fácil a pessoa dedicar uma vida a uma profissão errada. Porque, isso aqui dá dinheiro. Meu pai é médico, você também. Meu pai é advogado, você Mas também. não necessariamente a alma está ligada só à sua profissão, né? Não. Você pode ter uma profissão e não é a paixão da sua vida. E você pode se conectar com a alma de uma outra forma. Lógico. O teu hobby, por exemplo. Enfim. Mas eu acho que tem vários olha caminhos. quantas- Se você não acha... Eu acho que o melhor é esse. Você achar o que você faz da vida está totalmente relacionado com a sua alma. Mas se você não acha, você vai ter que se conectar de alguma outra forma. Eu não sei, estou começando a achar um pouco disso. Que não necessariamente é o que você é profissionalmente. Não, mas Você não pode tá... ser, né? Não, mas eu também não acho isso. Eu É. acho que o profissional, claro, você vai fazer o que você gosta, mas a gente vai atrás também de uma coisa que dê um retorno. A verdade é essa, né? Normalmente. É muito sonho a gente achar que todo mundo Não, vai isso é ser utopia. aquilo que ama. Isso é utopia. Você é um privilegiado, né? Não, eu sou Porque- normal. Não, é privilegiado, porque É. nem todo mundo vai fazer da vida o que ama. A Se maioria você fizer- não faz. Quantas vezes você já ouviu que se você fizer o que ama, você vai fazer bem? Então, será que não é um pouco também romantizado isso? Aquela coisa, faça o que ama e você nunca trabalhará na vida. Mais ou menos, porque você também tem seus perrengues de falar, puta, tô de saco cheio desse cara. porque eu porque me porque eu mandou tô no fazer 1000 jogo. vezes a edição. Eu tô né? no jogo, eu Exato. entrei no jogo. eu Entrou tenho no que- jogo, porque a gente é adulto. E a gasolina do jogo é dinheiro. Então se você não Exatamente. faz dinheiro... Exatamente. Agora, não dá para viver igual Jesus Cristo. Não dá. Jesus Não Cristo. dá. É esse o mal de tudo, das nossas almas. Que a gente está dentro desse jogo. Mas, então, tem gente que depois resolve fazer... O Caminho de Santiago, por exemplo, nunca teve tanta gente fazendo o Caminho de Santiago. É gente que, de repente, entrou no jogo, viveu, fez, aconteceu, e chega uma hora você começa a pirar, porque está tudo desconectado, o quem sou eu com o que eu estou fazendo. E você não vê mais Ah, sentido. Aí você começa a pirar na coisa e começa a procurar o que eu vou fazer, que profissão, o que eu vou fazer de trabalho, para onde é que eu vou mudar de casa, de cidade, de país. Caminho de Santiago. Que aí a pessoa vai caminhar, sei lá, um mês para tentar alinhar as coisas e descobrir para que ela nasceu. Esse é o objetivo dos Caminhos de Santiago.
Eu vim para cá para quê? É eu o vim fazer? propósito, né? Em Mas busca então, do gente, propósito. a alma tá ligada a sentido. É o sentido da vida, lógico. Não, Sentido. eu acho que Não é o A sentido alma da tá vida. ligada a tem o sentido da vida. Eu Ter acho o que... sentido. Sim, é o sentido porque cada um dá para o que tá fazendo aqui. Eu acho que é o sentido, o que cada um nasceu para. Você nasceu para quê? Entendeu? Só que poucas. Você fala que é uma pergunta luxúria. difícil pra caramba. Você fala que é luxo a pessoa conseguir fazer o que ela nasceu. Eu também acho um luxo. Mas Mas você pode fazer por hobby, né? O importante é achar. eu consegui identificar cedo, mas é que as pessoas não ouvem, né? A minha coisa da escola lá foi muito. Eu prestei atenção e encontrei esse caminho. Não, e Sim. acontece também que a gente tem que bancar aquilo que a gente identifica. E muita gente não quer bancar, né? Então muita gente prefere ir por outros caminhos. Falta uma coisa chamada coragem. Sim, sem dúvida. A gente sempre chega no verdade. mesmo ponto nesse blá, né? Que é o tal do autoconhecimento, de A falar coragem. da coragem de ser quem você quer ser. Mas se tu entende a vida como uma trajetória de aprendizado, ficar pensando em coragem, em medo, em não sei o quê, eu acho uma besteira, uma perda de tempo. Tem que fazer. Você vai morrer no fim igual. Né? Hoje eu É falei bem isso. hoje eu postei uma coisa no Blá que eu falei exatamente do autoconhecimento e eu cheguei à conclusão, depois de tanto estudar e passar por um monte de coisa, que se a gente não abaixa o nosso orgulho, né? Então, escutar nossa alma também está ligado ao orgulho, né? Parece que você tem que sair daquela coisa de material, de que você tem que alcançar não sei o quê. Porque é pequeno no sentido assim, é você com você mesmo, você não tem que mostrar nada para ninguém, né? Então, cortar esse orgulho, esse ego que você tem que ir, você tem que fazer, você tem que alcançar, também está ligado ao movimento de você ter o autoconhecimento, e o autoconhecimento traz esse conhecimento do teu propósito, do que você veio fazer aqui, né? Acho que está muito ligado isso. A gente tem que ter essa... Se a gente tem uma trajetória física na Terra de começo, meio e fim, você vai ficar perdendo esse tempo que você tem com besterol, com medinhos, com ai meu Deus. Ou até Você com já- orgulho, né? E um ego alto. E você já notou que você é agora uma pessoa que você pensava antes que você talvez nunca fosse ser, ou tinha medo de ser? Eu tinha medos, quer dizer, de como é que eu seria quando fosse mais adulto, mais velho. Eu sou o cara agora e está tudo certo. Está tudo bem. Me conduzi bem até aqui. Vai saber quando eu sair daqui. Não, sabe que eu nunca pensei nisso? Antigamente que eu pensava o que que... Não, eu acho que eu não tinha esse pensamento. Vocês tinham esse pensamento? Do Não quê? tinha. Sei lá, quando eu era mais jovem, o que eu ia me tornar? Vocês tinham isso? Eu não tinha, sabia? Eu acho que eu tinha. Eu ficava pensando. Eu deixava mais a vida fluir, não sei. Hoje em dia eu penso mais na velhice. Eu acho o medo tão sem sentido porque de uma forma ou de outra, tropeçando aos trancos e barrancos, está todo mundo aqui. Está todo mundo vestido, comendo, tendo casa ali para morar. E o medo fica sempre ali, não, mas vai fazer isso, vai perder aquilo, vai não sei o quê. O medo e o ego. Porque o ego te impulsiona pra você sempre querer mais, ser o melhor do não sei o quê, o teu filho Mas tem é que ser o pra melhor. quem? É pra você ou é pro outro? Então. É outra coisa que eu ia falar que acho que ajuda nesse caminho de conhecer a sua própria alma tem que ser verdadeiro com você mesmo. E às vezes a gente mente até pra gente. Às vezes não, muitas vezes. Pois é, né? A gente mente pra caramba. Eu já tô. Bom, acho que a gente vai ter que agora terminar nosso estudo da alma aqui, nessa voz da alma. Não, eu tô saindo Chegou com um monte de. conclusão. Eu tô Qual saindo a daqui voz com um da sua monte de alma? barulho na Cada um vai cabeça. responder com uma palavra. Qual a voz da sua alma? Ai, cara, alguma palavra é duro. Sei lá, agora, uma hein? frase. A voz da minha alma, ela se comunica através de imagem, mas eu sou um ser em evolução. Eu não pretendo desperdiçar essa estada aqui para repetir de ano.
Exatamente. Não vou repetir de Puta, vem Você tudo quer de novo, voltar, não dá, né, Dedê? Você não quer voltar? Eu quero outra Que é o Nirvana. coisa mais legal. Né? Eu não quero entrar nesse joguinho. Não quero... Talvez eu não queira nem reencarnar mais, pra falar bem a verdade. Eu quero ficar na leveza da minha alma, entendeu? No meu espírito, entendeu? Mas se tiver que retornar, nós vamos retornar, né? Não, eu falei ontem que eu quero chegar lá em cima, porque meu pai estava esperando com uísque duplo, porque eu cumpri minha missão nessa terra. O Jesus no camarote Exato, VIP entendeu? com drink já. Jesus com gin tônica. No camarote VIP dizendo, entra, esse entra. Aí vai, eu vejo Pulseirinha. muito essa imagem do Isso. meu pai me esperando com uísque duplo. Falando, minha filha, você cumpriu com a sua missão. E você? Você, Thalitinha. Ah, vamos a Thalita primeiro. Aí eu Thalita. acho que a voz da minha alma, ela fala através de doações, de doação minha para com o outro. Eu acho que doação Bem. é a minha palavra. Acho que a minha é evolução espiritual. Essa é a minha... É o que eu entendo da minha alma. E Evolução você, Lu? espiritual. Eu acho que a voz da minha alma é alegria. Porque eu já ouvi de muita gente que eu chego e proporciono isso para as pessoas, de uma certa forma. Então, acho que a voz da minha alma é alegria. Tudo bem. Achei Que que vocês eram delícia. tudo desalmadas. As almas tudo bonitinha, tudo lustradinha. Até que... Foi bom, né? As almas estão, né? Estão em Não, dia. tão com Eu acho que almas. as almas estão aqui, ó, se sacudindo, Não, porque eu tô precisam saindo- demais. Eu vou- Mas não dá mais tempo, Certeza acabou. que hoje eu vou sair daqui e bater um papo com a minha alma. Ó, se eu Mas vou fazer puder, esse exercício. se eu puder hoje. falar uma frase de final, Pode falar. ouçam a intuição, porque ela é que indica o caminho. E Quem ela não vem quiser da ach- onde? Do coração. Começa a treinar. Quem não quiser achar o caminho, não ouve verdade. nada, vai ouvir rap, vai ouvir pancadão. Mas você concorda que ela vem do coração? Vem da alma. Ah, finalizamos bem. Então, alma, coração tá ali, tudo junto. Então, é tudo uma mistura, é isso? Mais ou menos. É. Tudo junto e misturado. E dá certo no final. Ai, eu adorei esse papo leve. É, foi ótimo, adorei. Leve, mas que acho que Insightful. levou muito a gente para uma viagem muito Boa. lá dentro. Eu tô até com aquele friozinho. Não aqui, é? Eu acho que é o ar-condicionado. Bom, Dedê, a gente vai querer ver esse documentário. Se despeça naquela câmera, avisa pra gente quando estiver pronto o documentário. Deixa Ainda tá seu filmando, recado lá. gravando? Tá claro. gravando. Fala um pouco do documentário. Então, o documentário Voz da Alma, eu tô começando a fazer ele ainda. Provavelmente vai estar na TV, não vou dizer qual. Nem pode, Ah, por enquanto. é. E Mas só uma coisa, um- TV aberta ou você pode falar isso? É streaming aberta. ou TV aberta? É aberta e vai ter no meu canal no YouTube Ah, mais legal. tarde. Tá, mas é TV aberta aqui. Mas é um documentário inspiracional. Eu faço documentários inspiracionais. Muito bom. Que delícia. você vê e te dá bom. Te dá um bom. Que Muito bom. delícia. Delícia. Eu achei super. Eu acho que já gera uma inspiração pra gente aqui. Hoje, só de ter iniciado, de ter tido esse bate-papo com você, foi muito legal. Obrigada. Obrigada, Eu que Dedê. Foi agradeço. ótimo, viu? Você pode voltar aqui várias vezes, trazer outros temas leves. Não é leve esse tema, ele é bem profundo. É, ele é isso bem daí- profundo. Né? Ele deixa a nossa alma leve. Ele depois. alugou um triplex aqui na Isso, cabeça. mas se você quiser trazer outros temas aqui, o Blá tá abertíssimo pra gente bater esse papo, Muito bem. tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Gente, Beijos. um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.